Olá. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, apresentou, junto com diversas lideranças políticas, um pedido oficial de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. A alegação é de crime de responsabilidade, por convocar atos que pediam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. E também por colocar em risco a saúde nacional, ao romper o isolamento indicado pela Organização Mundial da Saúde. Ela é entrevistada desta edição do Palavra Aberta. Bem-vinda, deputada. Obrigada, Regina. Bom, deputada, eu queria que a senhora falasse para a gente como é que é apresentar um pedido de impeachment nesse momento que a gente está passando por uma crise sanitária mundial. A senhora acha que realmente tem chance de ser aprovado agora? Olha, Regina, primeiro eu queria dizer que nós refletimos muito sobre o tempo político de assinar um pedido de impeachment diante de um dos piores momentos da história do nosso país. E talvez seja o pior momento para uma crise política, mas o momento mais necessário para que um presidente que coloque em risco a vida da população brasileira seja de fato impedido de seguir governando. Primeiro, queria registrar que a peça é assinada por vários parlamentares, além de mim, a deputada Samia Bonfim, deputado David Miranda, deputado estadual do Rio Grande do Sul, Luciana Genro, deputado distrital Fábio Félix, vários vereadores e outros deputados, né, do nosso partido, como Sandro Pimentel, do Rio Grande do Norte, e intelectuais, como Vladimir Safatli, Rosana Pinheiro Machado, Luiz Miguel, Silvio Almeida e vários outros, Débora Diniz, artistas como Gregório do Vivier, Zélia Duncan, enfim, é uma peça social e política de um setor do povo que diz que já basta. Eu acho que empalmou, inclusive com os panelaços que foram absolutamente fortes que nós ouvimos nessa semana contra o presidente Jair Bolsonaro. E como eu te dizia, nós achamos que é preciso fazer esse debate, porque enquanto o Bolsonaro seguir governando, ele está colocando em risco a vida de milhões de brasileiros. Vários crimes de responsabilidade já foram cometidos pelo presidente. Inclusive, a gente tem outros 4 pedidos de impeachment já desse ano. Anteriores, né? Quando ele convocou uma passeata no dia 15, ilegal, inconstitucional, né? Pedindo fechamento e ditadura militar na prática, o que obviamente fere a Constituição. Quando ele usa a Secretaria de Comunicação para fazer isso. Enfim, crime de responsabilidade é o que não falta para esse presidente autoritário que ataca as liberdades democráticas, que ataca sistematicamente a liberdade de imprensa e que, enfim, tem arroubos autoritários e um grau de lunatismo bastante forte. Mas nesse momento que o Brasil combina uma crise econômica anterior, o crescimento de 1,1% do PIB, anunciado antes da chegada da pandemia do coronavírus aqui, já significava informalidade, baixos salários e, ao mesmo tempo, concentração de riqueza. Sempre bom dizer que os ricos estão ficando mais ricos no Brasil, os bilionários mais bilionários e os bancos tendo lucro recorde, enquanto o povo estava sendo massacrado. Só que entra uma pandemia internacional que, lamentavelmente, tem feito verdadeiros estragos mundo afora. E o presidente, que deveria ser o líder do país para fazer um gabinete de salvação nacional, porque não é hora de oposição à situação, é hora de unir o país para enfrentar o coronavírus e mudar a agenda econômica, ele preferiu ser líder da extrema-direita. Ele preferiu ferir as orientações da Organização Mundial de Saúde. Ele preferiu colocar em risco a vida de seus próprios apoiadores. Ele preferiu usar as suas redes sociais para convocar aglomerações quando nós precisamos ser responsáveis. Nós não podemos estimular aglomerações. Aliás, nós temos que alertar o povo o risco que o Brasil corre nesse momento. E a cada dia que passa e que esse governo não apresenta soluções concretas para suspender o trabalho hoje, fazendo isolamento social, garantindo salário para quem está, garantindo trabalho para quem está com CLT, garantindo uma renda básica emergencial para quem é informal, como está no projeto da bancada do PSOL que nós apresentamos, garantindo a alternativa para os trabalhadores de aplicativos, camelôs, enfim, garantindo a manutenção de serviços essenciais, mas ao mesmo tempo dando condições para os profissionais de saúde fazer o atendimento, pode significar vários mortos ali na frente. O Brasil já perdeu 4 vidas. Mas, se a gente pega a curva do crescimento dos casos na Itália, que demorou para fazer medidas como a suspensão das atividades de isolamento social, a gente vê que o quadro geométrico é grande. Inclusive aqui mesmo dobrou em uma semana. Dobrou em uma semana. E lá começou assim, se a gente compara a geometria do crescimento dos casos, em 24 horas a Itália perdeu 475 pessoas. Então é muito sério o que nós estamos falando, é muito sério. E a cada minuto que ele segue,
ele não só não apresenta alternativas, como inviabiliza as alternativas necessárias para que a gente proteja a vida das pessoas. Inclusive, eu queria que a senhora falasse claro, as medidas que o partido está propondo para esse momento. Nós temos várias medidas que são emergenciais. Então, eu só queria terminar com esse tema da Itália, porque a gente precisa comparar as experiências internacionais. Taiwan, que é do lado da China, e que foi onde começou, né, o primeiro país que identificou, hoje já chega a 150 países de todos os continentes, por isso uma pandemia, teve só 56 casos. Por quê? Medidas restritivas, controle de crise envolvendo cientistas, né, controle de entrada no sentido de testagem rápida, isolamento de alguém que tivesse com vírus, nada que o Brasil fez. O pessoal apresentou um requerimento antes do Carnaval, pedindo ao presidente, né, e ao ministro da Justiça que medidas tinham sido tomadas para que o Brasil se precavesse. Não recebemos a resposta até agora. Mas, enfim, tendo em vista que já entrou, nós precisamos de medidas emergenciais. Primeiro, garantias sociais para que os trabalhadores não tenham que escolher ou contrair o coronavírus ou morrer de fome. Isso significa já, imediatamente, né? Além do abono do 13º, claro, mas a garantia do trabalho para quem é CLT, salário de renda básica emergencial para quem é informal, garantia de benefício de prestação continuada, inclusive a sua ampliação. Nós precisamos suspender os trabalhos para controlar esse ápice. Precisamos, e garantindo os direitos antes, por óbvio, precisamos garantir as condições para os profissionais de saúde, ampliando o SUS, Sistema Único de Saúde, que vai salvar, inclusive, quem não o defende, né? Mas também revogando a Emenda Constitucional 95 para suprir o SUS com os leitos necessários e os materiais necessários para atender a população. O Brasil hoje tem 16 mil leitos. E a senhora tem até um projeto que destina 500 milhões só para o SUS atender, não é isso? Na verdade, tem vários projetos que a bancada apresentou. O PL, que trata da renda básica emergencial para trabalhadores informais, que são 38 milhões de brasileiros e pessoas em vulnerabilidade. Ele trata também do congelamento de contas como água, luz, a manutenção do seguro-desemprego até o período de quando durar a crise para quem está no seguro-desemprego. Então, tem uma série de medidas que estão propostas ali. Nós precisamos avançar no tabelamento de materiais emergenciais. É um absurdo que esse sistema podre queira aumentar o valor do álcool gel, agora que nós precisamos que a população tenha álcool gel numa situação tão delicada. E o tema das condições dos profissionais da saúde é muito importante, porque o exemplo da Itália também nos mostrou que não ter as condições necessárias fez com que vários profissionais da saúde se contraíssem o corona, estejam expostos a risco de vida, evidentemente, mas também transmitissem sendo vetor. Então a gente precisa proteger quem nos salva, os heróis e heroínas que estão atendendo nos hospitais, nos postos de saúde, nas unidades, né, de pronto atendimento. E eu digo isso quase como, primeiro, um reconhecimento, mas também um apelo para que a gente tem essa rede de solidariedade e de luta num momento tão delicado. É claro que não é o momento de fazer manifestação de rua, porque nós devemos evitar a aglomeração, mas nós podemos bater panela contra o Bolsonaro. Nós podemos endossar, e tem várias pessoas que estão assinando o nosso abaixo-assinado, inclusive está na minha página, www.fernanda.pessoal/impeachment já, eu acho. Fora Bolsonaro, me corrige, minha companheira que está aqui comigo, fora Bolsonaro, o pessoal assinar, já foram mais de 100 mil assinaturas em 8 horas no ar. Então, nos ajudem compartilhando, nós precisamos fazer um movimento social e político, porque para salvar a vida das pessoas, nós precisamos dar um basta num presidente criminoso. A postura leviana, irresponsável, lunática dele tem colocado em risco a vida das pessoas. Ele está mais preocupado, Regina, em salvar os mercados e não em salvar a saúde do povo. Nós não aceitamos. Deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade e ao mesmo tempo que, né, feito registro do impeachment, é muito importante nesse momento a gente cumprir, né, aquilo que recomendam cientistas e a saúde, a gente ser solidário. A gente pode ser solidário com o vizinho, com os idosos, a gente pode ser solidário com aquelas populações de risco. Nesse momento, bater panela contra o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, propor um gabinete de crise para enfrentar o coronavírus e a crise econômica. Tem que ter uma unidade nacional em torno disso e, infelizmente, o Bolsonaro não é parte disso. Ele preferiu liderar a extrema-direita e não o país. Eu conversei sobre as ações de combate à propagação do coronavírus com a líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.